Já faz algum tempo que nós começamos uma série de adaptações nos equipamentos para que a gente possa utilizar baterias do tipo magnético e tem motivos diferentes pelos quais a gente faz essas adaptações. O mais tradicional são equipamentos que já têm um tempo de uso, mas são equipamentos com mecânicas muito boas, só que eles eram equipamentos que têm adaptadores para cabo, né? Seja RCA, seja P4, enfim. E são equipamentos que acabaram deixando de ser utilizados, não porque eles são equipamentos ruins, mas porque eles acabaram ficando obsoletos por não terem bateria. Então nós fazemos esse tipo de adaptação justamente para que a gente possa ter o mesmo equipamento com a mesma mecânica, só que a portabilidade de ter a bateria e não precisar utilizar cabos. Então esse é um dos motivos. E os outros motivos são para que a gente possa pegar máquinas que já tenham baterias e fazer consertos nesses equipamentos que às vezes não seriam possíveis com a eletrônica do próprio equipamento. Então aqui tem uma Cheyenne, a placa da Cheyenne, a eletrônica da Cheyenne, ela é incorporada no chassi, né? E essa placa ela tem um detalhe muito delicado, que é assim, quando se tem um dano de controlador, que é a parte onde tem a inteligência do componente, ele tem um dano, não tem como reparar. E aí, como a gente não consegue, porque as empresas elas literalmente não fornecem esse tipo de componente para a gente fazer a substituição, nós ficamos à mercê disso. Dá um dano mais severo como esse, nós não conseguimos fazer um conserto. Então, quando são danos adjacentes, sistema de controle de carga, enfim, a gente consegue reparar. Mas, quando é um dano de controlador, por exemplo, a gente não consegue fazer a manutenção. E aí são equipamentos que são muito caros, que quando tem esse tipo de dano, a máquina toda se perde, porque a bateria não fica uma bateria externa. Não tem a possibilidade de tirar a bateria, comprar outra e botar no lugar. E isso é uma coisa muito delicada. E eu sou bastante contra equipamentos que tenham a bateria incorporada ao sistema. E aí o que acaba acontecendo? Nesse tipo de caso, você tem um dano de eletrônica, a mecânica está perfeita, mas a eletrônica é danificada e o equipamento caro pra caramba acaba se perdendo porque ele não foi projetado para ser dado a manutenção em casos mais severos, porque eles não é do interesse deles. E ainda tem outros equipamentos, como a FK Arms One, por exemplo. Essa máquina aqui ela é praticamente impossível de ser feita a manutenção. Por quê? Porque a gente não consegue abrir. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes por um pequeno dano, e aqui não é um dano severo como esse dano aqui do microcontrolador que eu falei. Qualquer dano que acaba acontecendo na FK Arms One, a gente não consegue fazer a manutenção porque a gente não consegue abrir esse equipamento. Nós já tentamos inúmeras ferramentas diferentes, nós tentamos entrar em contato com a empresa e simplesmente a resposta deles foi: essa máquina não é feita para ser aberta, tá? Então, nós tivemos que desenvolver esse tipo de adaptação porque, mesmo caso, né? Você tem uma mecânica funcionando perfeitamente e qualquer dano, por mais pequenininho que seja, na eletrônica, a gente acaba condenando o equipamento porque não tem como abrir. Então imagine assim, um fio arrebentou, não estou nem falando de dano severo como dano de controlador, sei lá, arrebentou um fio, soltou alguma coisa dentro da placa, não se consegue acessar para resolver esse dano, e aí acontece exatamente a mesma coisa, um equipamento caro, ele acaba sendo, tendo que ser descartado porque a gente não tem como abrir para consertar. Então, nesse caso, a gente faz a mesma coisa. Nós cortamos a máquina, eliminamos toda a eletrônica e fazemos a adaptação para que a gente possa utilizar uma bateria externa. Nesse caso aqui, a gente está usando uma Electric Ink, que vai ser possível ser colocado em cada uma dessas máquinas aqui, mas a gente poderia fazer para uma bateria da Critical, por exemplo, fazer esse tipo de adaptação para uma bateria externa. E, inclusive, todos esses equipamentos aqui, eles vão estar à venda na nossa página de vendas também. Então, quem tiver interesse aí, já sabe que é uma adaptação que a gente faz, além da revisão total do equipamento, é uma adaptação que a gente faz para que permitir o uso, seja de um equipamento que já está um pouco mais ultrapassado, mas a mecânica está boa, seja um equipamento que tem um dano de eletrônica, a mecânica está boa, seja um equipamento que a gente não consegue acessar a eletrônica, e aí a mecânica está boa também, e a gente consegue fazer essa adaptação para conseguir dar uma sobrevida bem longa para esse tipo de equipamento, beleza?